vamos ver operações morfológicas. Essas operações são aplicadas na etapa de pré ou pós-processamento. Nesse tipo de operação nós temos uma matriz, uma máscara ou também conhecido como elemento estruturante, que percorre a imagem e analisa um pixel e seus vizinhos. Ao fazer essa análise, é realizada algumas operações conhecidas como abertura, fechamento, dilatação, erosão e detecção de bordas. Vamos ao código ver como funcionam alguns exemplos desses tipos de operações. Nesse primeiro código, nós temos 3 elementos estruturantes sendo definidos, todos eles de tamanho 7 por 7, conforme indicado nas linhas 3, 4 e 5. São elementos e estruturas diferentes. Nós temos um cross, uma elipse e um hatch. Todos esses elementos são impressos nas linhas 7, 8 e 9. Vou executar o código para vermos a estrutura de cada um desses elementos. O primeiro elemento aqui, o elemento 1, de 7 por 7, construiu para a gente uma matriz de 7 por 7 e o formato aqui é de cross. Observem que nós temos aqui o 1 bem no centro da minha horizontal e da minha vertical, formando aqui uma cruz, e os demais elementos da matriz são formados por 0. Já no morph elipse, nós temos uma outra estrutura que remete a um formato de uma elipse. 1 é o elemento estruturante e 0 não faz parte do elemento estruturante. Já na linha 5, nós temos uma outra estrutura para o nosso elemento estruturante, que é um hatch, que é um retângulo 7 por 7, onde todos os valores são preenchidos, todos eles com 1. Conforme eu disse na abertura, um elemento estruturante percorre toda uma imagem, analisando um pixel e os seus vizinhos. E com isso nós geramos uma nova imagem a partir desse processamento. O nosso próximo exemplo é o exemplo de erosão. Vamos ver como funciona isso no OpenCV. Esse exemplo, nós abrimos uma imagem, construímos 3 elementos estruturantes de 3 formas distintas e aplicamos aqui o erode, que é a erosão. A imagem mais o elemento estruturante me retorna uma nova imagem, erode 1, 2 e 3. As imagens com erode são apresentadas na tela juntamente com a imagem original. Vamos executar esse código para ver esse comportamento do erode, da erosão. Nesse código nós temos a imagem original, a imagem com erosão usando cross como elemento estruturante, a imagem com erosão usando elipse e a imagem com erosão usando hatch. Na erosão, nós descartamos pixels. Os pixels são descartados em função do tamanho da nossa máscara. No nosso exemplo, é uma máscara de 7 por 7. O elemento estruturante é tamanho 7 por 7. Em função também do formato desse elemento. Observem que para cada formato ocorreu uma diferença aqui no resultado gerado. Vamos agora entender como essas informações, como esses pixels são descartados. Temos nessa animação o quadrado vermelho indicando o nosso elemento estruturante. Ele está varrendo a imagem, tentando encaixar os 3x dentro de pixels válidos na imagem que está sendo analisada. Todas as vezes que os 3x estiverem dentro da imagem com 3 pixels válidos, é gerado na imagem resultante um pixel. Aqui não, observe que no próximo passo teremos os 3x dentro da imagem e na posição do pixel verde, do elemento estruturante central, é gerado um pixel na imagem resultante. Dessa forma, nós estamos diminuindo aqui, removendo pixels e só colocando pixels dentro da imagem resultante quando eles se encaixam exatamente dentro da nossa máscara, dentro do nosso elemento estruturante. E com isso, o processo final de erosão é exatamente a imagem apresentada do lado direito. Vamos ao nosso próximo exemplo. Nesse exemplo, a nossa imagem é do tamanho 6 por 6.
Temos pixels valendo 0 e alguns pixels aqui no formato de uma cruz valendo 2. Construímos na linha 15 o nosso elemento estruturante tamanho 3×3 no formato de uma cruz. Aplicamos na linha 18 a erosão e na sequência aplicamos a dilatação. A dilatação possui um processo inverso do processo de erosão. Ela expande a imagem, enquanto a erosão ela diminui a nossa imagem. Porém, o jeito que eu faço essa expansão é um pouco diferente. Para isso, antes de executar esse exemplo, vou mostrar mais uma animação mostrando o conceito de dilatação. Nesse exemplo da dilatação, nós temos um elemento estruturante de tamanho 3×3 e o formato dele é o mesmo do exemplo da erosão. Essa máscara percorre toda a nossa imagem e todas as vezes que algum elemento da minha estrutura bater com algum pixel da imagem que está sendo analisada, na posição do pixel verde, o pixel central, é gerado na imagem resultante um pixel. Observem que aqui então bateu na parte de baixo e em função disso, na posição do pixel verde, na imagem resultante é gerado um pixel da mesma cor. Na sequência, nós teremos a mesma coisa, porém, o pixel central bate com o pixel da imagem que está sendo analisada e com isso é gerado também na imagem resultante mais um pixel na mesma posição do pixel verde. Aqui nada aconteceu, foi para a linha de baixo e nada aconteceu. Na próxima etapa, teremos mais um pixel na imagem final, pois o pixel verde bateu. Na sequência, mais um pixel, pois o pixel de cima também bateu. Aqui não temos nada, não temos nenhuma coincidência da nossa máscara com a imagem que está sendo analisada. A próxima etapa temos mais um pixel na imagem resultante, na posição do pixel verde. Aqui não bateu, aqui também não, e na sequência também não. Porém, teremos aqui mais um ponto de coincidência que será nesse momento, onde o pixel superior aqui da nossa máscara, do nosso elemento estruturante, bateu com a imagem que está sendo analisada, gerando mais um pixel na posição do verde na imagem resultante. Entender o processo de dilatação, ele é um pouco diferente do processo de erosão, mas a ideia da máscara é a mesma. Uma máscara, uma estrutura que percorre toda a imagem que está sendo analisada, analisando um pixel e seus vizinhos para gerar a imagem resultante. Agora eu tenho um desafio para você. Baseado nos exemplos de dilatação e erosão, qual vai ser a saída desse próximo caso aqui? Temos a nossa imagem, temos esses pixels da nossa imagem original, temos o nosso elemento estruturante tamanho 3×3. Na linha 18, aplicamos a erosão na imagem original, gerando uma segunda imagem. Na linha 19, aplicamos a dilatação nessa imagem, gerando uma terceira imagem. Na linha 22 é impresso o elemento estruturante, 25 a imagem original, 27 a imagem com erosão e 29 a imagem com dilatação. Qual vai ser a estrutura das imagens com dilatação e erosão? Pare o vídeo, pense um pouquinho e veja se você entendeu os conceitos de dilatação e erosão. Combinado? Vamos executar esse exemplo para verificar se você realmente entendeu os conceitos de erosão e dilatação. Aqui está o nosso elemento estruturante, o print da linha 22. Aqui está a nossa imagem original, o print da linha 25. O próximo é a nossa erosão. Na erosão, teremos somente o pixel nessa posição preservado na imagem resultante. E na dilatação, nós teremos esse formato aqui para a imagem resultante. Tudo bem? Os resultados bateram? Deu tudo certo? Espero que sim. Caso contrário, volte, tenta fazer no papel, verifique onde você falhou para entender o funcionamento da erosão e da dilatação. Combinado? O nosso próximo exemplo é um exemplo de abertura.
Usamos aqui o Morphology EZ, aplicando aqui morph.open, a abertura. A abertura nada mais é do que um processo de erosão, seguido de um processo de dilatação. Você consegue imaginar para que serve isso? Qual é a vantagem de aplicar aberturas em imagens? Bem, ela serve para remover ruídos, pequenos elementos. Acompanhem comigo. Eu primeiro aplico a erosão, removendo pequenos elementos da minha imagem. Depois aplico a dilatação para tentar voltar a imagem no formato original. Com isso, pequenos ruídos, pequenos elementos são eliminados nesse processo. Bacana, né? Nesse exemplo, a abertura é executada na linha 8, usando esse kernel, usando esse elemento estruturante da linha 5. Aí a imagem original é apresentada na linha 10 e a imagem resultante do processo de abertura é apresentada na linha 11. Na execução desse exemplo, temos a seguinte saída. A imagem do lado esquerdo é a nossa imagem original e a imagem do lado direito é a nossa imagem após o processo de abertura. Notem que esses pequenos ruídos foram removidos nesse processo de abertura, e isso pode ser interessante em muitos dos casos. Vamos ao nosso próximo exemplo. No exemplo 5, temos o processo de fechamento da nossa imagem. Você consegue imaginar para que serve o processo de fechamento? Dou uma dica, ele é o oposto do processo de abertura. Na abertura, qual é a ordem? Primeiro vamos fazer uma erosão para depois fazer uma dilatação. No fechamento é exatamente o inverso. Primeiro fazemos uma dilatação para depois fazer uma erosão. Vamos ver o resultado do processo de fechamento. A operação de fechamento serve para remover pequenos buracos na nossa imagem. A imagem do lado esquerdo, o J do lado esquerdo, tem pequenos buraquinhos. No processo de fechamento, os buraquinhos da imagem do lado esquerdo são eliminados, pois primeiro é feita a dilatação da imagem, eliminando os buraquinhos. E na sequência eu faço uma erosão para voltar o J, para voltar a minha imagem o mais próximo da imagem original. Entendeu para que serve o processo de fechamento? Ele é o oposto do processo de abertura. Na abertura, nós removemos objetos, elementos não desejados. Já no fechamento, nós preenchemos buracos na nossa imagem. Vamos ao nosso último exemplo de hoje. Na linha 4, abrimos uma imagem, o nosso J. Na linha 5, construímos o nosso elemento estruturante, tamanho 7 por 7 no formato de cruz. Na linha 7, aplicamos a erosão. E na linha 8, eu tiro a minha imagem da minha erosão, gerando o meu contorno. Ao executar esse código, a imagem do lado esquerdo é a imagem original e a imagem do lado direito é o nosso contorno. Como funcionou isso? Primeiro fizemos a erosão da imagem original. Depois, na linha 8, eu peguei a imagem original menos a erosão. O que sobrou? Sobrou o contorno do nosso J, sobrou o contorno da nossa imagem. Finalizamos a nossa aula de hoje. Vimos alguns processos morfológicos que são aplicados em imagens. Quais são eles? Erosão, dilatação, abertura e fechamento. Vimos também como encontrar contornos em imagens usando a erosão e a subtração da erosão da imagem original. Até a nossa próxima aula.